Ouvinte gregário, aqui é Álvaro Pacheco. Esse programa foi gravado nas condições insalubres do calor terrível que se abateu pelo Brasil. E numa hora dessa, pensar em descida, aquele ventinho no rosto, ajuda muito. E eu, pessoalmente, escolhi esse programa. Tem duas pessoas que eu admiro muito e que minha única chance de ficar meio perto deles é numa descida. Que é a Érica Soares, que compete de forma amadora, mas muito profissional, e vem ganhando tudo aqui, está fazendo um estrago no pelotão e nos cons por aí. E o Nicolas Sessia, que eu sou suspeito de falar, sócio aqui na Gregário, atleta internacional, co-residente de Valência. Então, bem-vindos, Érica e Nicolas. Boa tarde, bom dia, né? Boa noite, não sei quem está ouvindo, espero que muita gente. Eu adorei o convite, adorei o tema. Obrigada, Álvaro. Nicolas, não conheço ainda pessoalmente, acho que eu te vi uma vez na ciclovia rapidinho, mas a gente ainda não se conhece. E é um prazer estar aqui com vocês, que eu adoro, escuto o Gregário toda semana e adoro. É muito legal, né? Eu lembro, sim. A gente se cruzou na ciclovia e talvez passou perto de algum pedal com o Renan aí que eu tenha dado entre Alphaville, Romeiros e isso tudo, né? E para falar de um tema hoje que eu acho que é super legal, é a parte talvez mais divertida de andar de bicicleta, que envolve um pouco da parte da adrenalina, velocidade e curtir as descidas, né? É algo que para muitos, em algum momento, nos amedronta. Muita gente tem uma certa dificuldade, porque também tem que romper a barreira do medo, da velocidade, do controle da bicicleta, mas para outros também é a parte divertida e gostosa do sofrimento de uma boa subida antes, né? Érica, eu vou fazer uma pergunta. Recentemente eu tive lá na Royal Live e vi uma palestra do Nibali, que é uma referência como descida, né? E perguntaram para ele o óbvio, como é que você desce, e ele falou que eu só me divirto, eu não penso. Então, vou te fazer a pergunta que talvez não tenha resposta. Você se diverte descendo? Demais. É a hora que chega, quando a gente tem que fazer um treino mais controlado, por exemplo, eu falo, eu controlo na subida para dar uma descontrolada na descida, né? Já que você tem que controlar em algum momento na descida que o esforço é fisicamente, né, mais baixo, eu já começo a falar assim, nossa, deixa eu me divertir agora. E aí é onde realmente eu me divirto também, e demais, assim. Nicolas, você, que eu já tive o prazer, inclusive falta de juízo minha no Rio, tentar descer junto com você e com o Vinícius, e o Vinícius é impossível, esquece. Agora, com você é muito impossível, mas é um pouco menos impossível que o Vinícius. Como é que é descer no pelotão? Porque você está numa prova de pelotão com profissionais, e a gente vê cenas de televisão sua e de outras pessoas, e você tem que confiar muito nos ciclistas que estão em volta de você, porque você ataca a curva, você faz a sua linha e você vai assumir que ninguém vai errar a sua linha e te jogar fora, e é um ato de fé, porque... É um ato de muita fé. Andar no pelotão por si só, Erika pode falar também, é algo que você tem que muitas vezes desligar qualquer lado muito racional da cabeça, principalmente, né, numa descida, porque se você começar a pensar demais, você começa a frear muito, você começa a ter reações de nervosismo ali, de tensão, e você não só não vai render a competição, né, porque você vai acabar perdendo posições, como você coloca em risco você e os outros. Né? Uma pessoa, eu acho que entra um pouco na questão da diversão, você tem que estar confiante, você tem que estar tranquilo e fazendo as coisas com uma certa naturalidade. Eu confesso, vindo do mountain bike, a primeira imagem talvez que alguém tenha, né, quando fala de descer, você pensa num ciclista de mountain bike, você fala, nossa, mas o mountain bike é um esporte muito mais perigoso, você tem muito mais técnica, você tem que aprender muito mais sobre os limites da bicicleta, sobre o terreno no qual você está passando, regulagem do próprio equipamento, e você deve descer muito bem na estrada. Porque na estrada a speed é muito mais fácil descer, né? O asfalto agarra muito mais, você não tem lama, você não tem raiz, você não tem pedra. Então seria muito mais fácil nesse sentido. Mas, contraditoriamente,
No começo, eu falava, nossa, eu tenho muito mais dificuldade de descer no pelotão na estrada, na speed, do que na mountain. Por que será isso, né? Da onde que vem essa dúvida? E vinha muito desse processo de ganhar confiança no outro, quando você desce dentro do pelotão, porque você tem que confiar não na tua habilidade, não somente na tua habilidade, como é no caso do mountain bike, onde, vamos falar, no mountain bike, se você cair, 99% das vezes a culpa foi sua. Você errou a traçada, você passou do ponto, né? Cometeu algum erro. Na estrada, eu diria que 95% das vezes a culpa não é tua de cair, mas de algo que alguma outra pessoa fez errado e acaba gerando aquele efeito de um susto e um efeito dominó ali dentro do pelotão. Tanto descendo como no plano, né? Subindo de vez em quando também dá para cair subindo, mas é raro. Fala pessoal, aqui é o Leandro Bittar. Eu estou fazendo uma pequena interrupção nesse podcast, mas é um recado muito importante da Shimano sobre o recall dos pé de velas Ultegra e Dura-Ace. Se liga! Aviso de risco: pé de velas Estrada 11 velocidades Hollowtech 2. Reafirmando o compromisso com a satisfação e segurança de nossos clientes, a Blue Cycle e Fishing Distribuidora SA, distribuidora exclusiva dos produtos da marca Shimano no Brasil, convoca os clientes que adquiriram o produto pé de velas Estrada 11 velocidades Hollowtech 2 da marca Shimano, fabricados entre 1º de junho de 2012 e 30 de junho de 2019, ou que tenham adquirido bicicletas equipadas com o produto, a comparecerem a uma assistência autorizada da Shimano para a realização gratuita de inspeção técnica e, se o caso, substituição do pé de vela. Recentemente, identificamos que alguns pé de velas podem apresentar delaminação ou separação na colagem de suas camadas e, consequentemente, podem se partir. Nesses casos, o ciclista pode perder o controle da bicicleta equipada com os pé de velas, podendo ocasionar acidentes, quedas e lesões. Os produtos afetados são pé de velas Dura-Ace e Ultegra, com os seguintes números de modelo: Ultegra FC 6800, FCR 8000, Dura-Ace FC 9000, FCR 9100 e FCR 9100P, e com os códigos de produção KF a KL, LA a LL, MA a ML, NA a NL, OA a OL, PA a PL, QA a QL, RA a RF. Os números de modelo e os códigos de produção estão estampados no lado interno do braço do pé de vela, na parte próxima ao encaixe do pedal. Para verificar se o seu pé de vela está contemplado nessa campanha, entre em contato conosco por meio do telefone gratuito 0800 940 0407, das 8 às 17 horas, de segunda a sexta-feira, ou pelo website bike.shimano.com.br, no menu Informação, opção Contato. Se o seu pé de vela estiver contemplado em um desses códigos de produção, recomendamos o imediato comparecimento a uma das assistências técnicas indicadas no website www.shimanoservicecenter.com.br/lojas. Os serviços de inspeção e reparo são gratuitos, poderão ser agendados de imediato e levam cerca de 45 a 60 minutos. Mas vem disso, aprender a ter confiança, não só em você, mas no restante dos atletas, né, que estão à sua volta. E eu confesso que no pelotão profissional eu me sinto muito seguro, de certa forma, porque em muitos momentos a gente está andando ali dentro. Acredito que você deve ter sentido isso, Auro, Érica também, e quem está escutando. Você tem aquele momento de dúvida quando você começa a rodar, mas depois você começa a confiar nos ciclistas à sua volta, né? E vai soltando. Agora, quando eu chego sempre num pelotão novo, muitas vezes, por exemplo, vou pedalar em São Paulo, na Marginal, com um grupo de pedal, ou com uma galera que eu não conheço, muitas vezes amadores, ou até mesmo uma prova, vamos pensar, né? A dinâmica de um letap, de um giro, uma prova amadora aqui no Brasil.
você tem muita gente ao seu redor que você não conhece, mas que você também não sabe qual o real nível de habilidade delas. E isso gera muito nervosismo e tensão, sem que você perceba, né? E, por consequência, geram tombos. Volta no que eu comecei, né? Quando você está tranquilo, você está confiante, você faz as coisas com naturalidade. Mas quando você está nervoso, tenso, é quando os acidentes acontecem. Érica, nesse gancho, você que corre as provas que são amadoras profissionais no Rio e no Brasil, e desde Gran Fondo Bento, Giro, Letap, vários Letapes, tem o desafio de você ler os outros ciclistas que você não conhece, que você não está acostumada a conviver, seja masculinos ou femininos, e ter a sua segurança nas descidas. Que macetes você aprendeu de linguagem corporal, postura, para você saber que pode fazer a sua linha, que aquele ciclista ou aquela ciclista não vai te derrubar? Álvaro, eu sempre, se eu estiver num pelotão, eu tento descer na frente. Então, assim, pelo menos do pelotão do meio para frente. E aí eu começo a entender se a pessoa é instável ou não, né? Na bike, eu acho que eu percebo muito rápido isso. Tem alguns sinais que os ciclistas dão, mas pode ser que aconteça também de algum ciclista que tem muita segurança acabar fazendo besteira, né? Porque eu acho que por excesso de confiança acabar fazendo besteira. E aí acaba sendo uma fatalidade, sei lá, um acidente. Mas quando eu consigo ler que a pessoa freia desnecessariamente ou em excesso, né, acaba cortando o pelotão, eu já me desloco, já saio de trás daquela roda, não fico tão perto, percebo que ele não faz a linha, o pelotão diminui, ele simplesmente cruza a roda, vai para um lado, vai para o outro, ali eu já fico um pouco esperta. Mas eu tento sempre me posicionar mais à frente na descida, justamente porque eu uso poucos freios, eu uso quando eu preciso, a não ser que eu não conheça muito o percurso, mas eu acho que para mim a segurança é melhor assim. E eu nunca caí em prova, né? Então acho que também é um pouco de sorte, obviamente, porque a gente não controla o que as pessoas estão fazendo, mas de Bate na ler madeira. tudo o que está Para. acontecendo. Ainda, né? Meu Deus. Não. Se Deus quiser, nunca, né? Mas bate na madeira. Então, você sabe Mas, que às vezes que eu caí descendo foi por erro meu, né? Ninguém nunca me derrubou. Sorte. Sorte. sabe, Calma, Érica, vai chegar. ouvindo você falar, me lembra uma vez que eu estava andando em Cunha, com um grupo, não era a prova, e tinha uma pessoa que eu conhecia, que numa das descidas eu estava vendo claramente que aquela pessoa estava andando acima do limite dela. E aí eu estava perto da roda, eu dei uma distância, sei lá, de 1, 2 bicicletas, porque eu falei, essa pessoa está acima do limite. E não deu outra. Teve uma curva que ela entrou muito quente, freio a disco, ali catou o disco, rasgou o pneu. E Caramba. porque eu estava com pouca distância, eu consegui varar e ir para a grama. Mas se eu tivesse mais perto, eu tinha ido para o chão junto. Então, eu acho que esse foi um exemplo de um pouco de experiência, de você sentir que a pessoa está acima do limite dela e que aquilo ali pode dar errado. E você dá uma distância para você ter uma fuga, né? Porque na hora que for para o chão, não levar você junto. Essa história de acima do limite também, porque você percebe que às vezes ela não tem a habilidade necessária para descer, fazer o que ela está fazendo na descida, né? Descendo tão rápido, ela um pouco perde a curva, freia dentro da curva. Você percebe alguns movimentos estranhos. Então, acho que quem gosta de descer fica, e sabe, né? Fica meio atento a esse tipo de movimento também. Nicolas, nós temos um amigo que é o Donadi, que adora downhill. Eu não sei se você já teve experiência de downhill, mas eu, como leigo, olho o pessoal de downhill descendo e falo, esse cara aqui não tem nenhum neurônio funcionando, porque não pode ter medo, porque está descendo uma velocidade monstruosa, com milésimos de segundo de reação, desviando de pedra e tronco. O que você fala dos pilotos de downhill? São muito bons. Muita habilidade
e alguma insanidade, vamos pensar, né? Até um determinado ponto que seja saudável. Volta a todas essas modalidades que vamos beirar ali, né? Quase uma modalidade que o X Games toca muito nesse lado, né? Das modalidades mais radicais, adrenalina, tanto do esqui, né? Os que trabalham muito nesse lado também e tudo. Mas falar que é só insanidade é um equívoco enorme, né? Porque requer uma preparação física, uma habilidade técnica, uma capacidade de tempo de reação e uma explosividade muito grande, tá? Para que você consiga reagir aos desafios que vão aparecendo na sua frente, né? E o mesmo se transfere para o bom downhiller, vamos pensar o bom descedor, como que a gente pode escrever isso, essa característica, né? Quem desce bem, tanto no mountain bike cross country, como na estrada, ou no triatlon, né? No contrarrelógio, porque eu acho que as características de postura mental, de como você ataca a descida, são similares. Desde o cara que vem do downhill mountain bike, vai mudar a especificidade, talvez o quão rápido, né? Pela própria bicicleta e desafio dele, mas a postura como você aborda a descida é muito similar. É o que a Erika falou. Olha, eu sei que eu sou alguém que vai descer bem, eu sei que eu tenho que me posicionar na frente, eu sei que eu vou olhar aqueles que estão à minha volta e para que eu possa fazer também as minhas linhas, as minhas traçadas de uma maneira limpa, as tangentes das curvas de uma maneira adequada. E uma coisa que eu acho que o downhill nos ensina muito, Álvaro, e tem também, né, um retorno para a estrada, é aprender sobre o equipamento. Confiança do ciclista com a bicicleta, confiança do do ciclista com o pneu, como regular ele. Porque para você descer bem, na minha experiência também, envolve você passar muitas horas em cima do teu equipamento. E você saber, naquele momento da descida, muito bem como que o pneu vai reagir em contato com o terreno, com o solo. Como que os teus freios estão funcionando, qual que é o ponto de pegada dele. Não é questão de se ele freia muito, pouco, se é disco, se é sapata, se você está usando um pneu Vitória, Continental ou Pirelli. Mas é também saber qual o limite daquele teu pneu naquela pressão com o terreno. E aprendendo, né? Olha, quando eu estou com a pressão um pouquinho mais baixa, como que minha bicicleta reage? Quando eu estou com a pressão um pouquinho mais alta, estou com um pneu assim e tal. E isso é um feeling que você vai desenvolvendo com o tempo, né? E de prática. E é algo que, obviamente, os ciclistas do downhill trabalham muito, né? E eles vão de uma maneira ainda mais detalhista de regulagem de suspensão, regulagem de freio, retorno, pressão, composição do pneu, né? Eles olham para muitas coisas. Érica, falando de downhill, numa das últimas etapas na prova de downhill, eu vi uma imagem que eu fiquei chocado, até mandei para a Adriana Nascimento, que eu tive o prazer de conhecer e me apresentar um pouco a mountain bike, que ela fala que o freio é o freio da frente, né? E a gente erra muito com medo de usar o freio da frente e capotar. E tinha uma cena que era impressionante, que o cara do downhill, acho que ele errou um pouquinho, ele chegou muito quente numa curva, ele freou com a roda da frente com tudo, a roda de trás subiu, ele jogou a roda de trás para fora da curva, largou a frente e entrou e fez. É uma cena impressionante, se pensar não faz. O que você aprendeu a usar de freio em descida? Né, eu até citei, né, que das vezes que eu caí foi erro meu. Foram dois momentos que eu tive de muito aprendizado a usar os freios, porque eu exagerei no freio traseiro, por isso eu caí. Então, assim, eu não sei por quê, né? Acho que eu estava num momento relaxado, fiz sem pensar. E quando entrei rápido demais na curva, eu demorei para entender isso, porque eu passei várias vezes no lugar e tentava pensar, aquilo ficou na minha cabeça durante muito tempo, e eu tentava pensar, mas o que eu fiz de errado? Porque, assim, não estava molhado, não tinha nenhuma folha, foi na Serra Velha. E eu caí 2 vezes do mesmo jeito, derrapei numa curva. Na segunda vez estava um pouquinho úmido, mas, assim, nada que justifique, eu acho que foram as duas coisas somadas. E aí, conversando
com algumas pessoas que descem muito bem, que têm uma técnica, né, boa de descida, eu entendi. E aí eu falei, caramba, então foi isso que eu fiz, porque eu freiei muito forte o traseiro, a minha roda traseira saiu, e eu caí de uma maneira que eu saí escorregando, né? Você escorrega e vai, queimando no asfalto. Então, hoje eu aprendi que eu preciso também do dianteiro, obviamente. Não foi somente, mas eu não consigo te explicar nem o percentual, porque a gente vai sentindo na hora, né? O quanto aperta, o ponto de pressão, solta. Mas, assim, eu uso bastante o dianteiro. E eu acho que em alguns momentos, assim, uso 50%, 50%. E em outros eu vou dosando de acordo com o terreno também, obviamente. Se eu Você tenho chegou que. a fazer, você Pode chegou a falar. fazer, Erika, alguma, quando estava começando, iniciando na bike, no processo de alguma aula de técnica ou alguém que tivesse que ensinasse um pouco o próprio mecanismo da bicicleta, né? De ter esse tato pela bicicleta, pelos freios, pressão, como que faz, Nada, ter o peso em cima da bike. nada. Engraçado, porque eu pedalo, assim, desde criança, mas eu fiquei um tempo, quando eu comecei a trabalhar, estudando, e a bicicleta meio que desapareceu, mas, assim, foi sempre muito instintivo e natural, né? A descida, principalmente. Eu acho que é um ponto forte que eu tenho, porque eu não tenho medo, então acho que isso ajuda muito, eu não tenho medo mesmo. Então, se eu pego em alguns momentos que eu sinto que eu tô com medo, eu já penso que tem algo estranho, principalmente no meio do pelotão. Eu falo, o que será que está me causando isso? Então, e aí, quando acontece alguma eventualidade dessa de cair e tal, eu tento entender o que eu fiz de errado, e aí nessa eu vou, claro, eu vou muito observando, eu pergunto, mas assim, para mim sempre foi muito instintivo. Então, talvez por também não ter aprendido, né, como fazer e tal, eu errei e tive que aprender depois que eu acabei caindo. Érica, você sempre gostou de descer ou você aprendeu a descer? E se for o caso, o que você aprendeu que te deu mais conforto para você descer rápido? Eu sempre gostei, Álvaro. Eu lembro até que quando eu era criança, tem um caso engraçado que eu morava numa rua sem saída e uma rua que cruzava a rua da minha casa era uma ladeira. E eu lembro que eu peguei minha bicicleta, sei lá, eu tinha uns 12 anos, peguei a minha amiguinha de 9 e botei ela no cano, né, no tubo da bicicleta, e que a gente chamava, e aí a gente, lá de cima, eu falei, agora eu vou soltar o freio, a gente vai descer. E na frente, terminava a descida num portão de uma casa, e eu lembro que o freio arrebentou o cabo do freio, eu não sei, o freio desapareceu. E aí a gente deu as duas de cara no portão da casa de um senhor que era super Ai. chato, que a gente ficava fazendo arruaça, exatamente. Não, ninguém machucou, ficou tudo certo. Mas assim, eu lembro muito disso porque eu sempre gostava muito de me aventurar na descida. Então eu acho que sempre foi uma pontinha ali de gostar de descer, sabe? E desde que eu comecei a pedalar, eu lembro que eu tinha uma mountain bike que eu ia para Romeiros, fazer o 78 da Romeiros de mountain bike, e eu já descia, soltava o freio, e sempre foi muito fácil para mim. Só o Gostava da Hiperlink, que adrenalina. possivelmente vai ter. Gostava. O Hiperlink talvez vai ter um tech sobre isso. Tem uma tecnologia que já está disponível em motos e que eu li que está chegando para bicicleta, que é um freio eletrônico, porque a manete, a teoria se diz que você freia 70% com o da frente e 30% com o de trás, sem estar inclinada, etc., ou 60-40, enfim, aí tem diferentes teorias, mas que em moto, se você apertar o dianteiro ou o traseiro, eletronicamente ele calibra o balanceamento dos dois, isso diminui a área de frenagem quase 40%. E que tem um protótipo para isso em bicicleta. Então, mais uma coisa para a gente carregar na tomada antes de sair para pedalar, que é o freio eletrônico, que você aperta só o da frente, mas ele não freia só com o da frente, ele recalibra com inteligência esse balanceamento. Acho que eu estou muito curioso de conhecer esse tipo de coisa. Eu conheço gente que as motos mais sofisticadas já tem isso hoje, e isso está chegando nas bicicletas.
Nicolas, e você? Você sempre gostou de descer? Você fez mountain bike, então... e óbvio que você precisou, como você disse, mountain bike, ou você sabe pilotar ou você cai. E para não cair, você tem que aprender. Sim, eu sempre gostei de descer, Álvaro, porque eu lembro quando eu era pequenininho, eu comecei, eu tinha 10 anos, aí a gente foi fazer um caminho da fé, ainda com 10 anos, e na primeira descida entre Águas da Prata e o Pico do Gavião, eu ia e já queria descer correndo. Gostava dessa adrenalina, tomei um tombaço, até quebrei o nariz com 10 anos e depois falei, não, ainda quero ir, ainda quero ir. E continuei isso e sempre foi. É certo que eu acho que com o passar dos anos e tombos, você começa a ficar um pouco mais ressabiado ali, né? Você vê que dói cair e ninguém acha divertido. E eu acho que tem um ponto também de responsabilidade quando a gente fala de descer, principalmente falando de asfalto. Mountain bike também, né? Mas falando de asfalto e falando do ambiente de quem treina e de quem compete, que a Érica também vive isso, né? Uma coisa é descer na corrida, com o trânsito fechado, que você sabe que não tem nenhum carro na contramão, que você sabe, né? E que as condições, vamos falar, seria como estar pilotando num autódromo no teu carro. Outra coisa é no treino, né? Porque no treino a gente tem que sempre lembrar que você está ali praticando, se preparando para uma competição, porém, você não controla o trânsito, podem vir carros na contramão, pode sair alguém e cruzar na sua frente caminhando, pode, né, mil coisas podem acontecer. E antes eu tinha isso de descer também, né, treinando, tem que descer rápido treinando também, porque senão você não pratica e tal. E algo cada vez mais eu bato muito. E para todo mundo sempre. Gente, treino não é corrida, desce com cuidado. Se você cair no treino, esse é o único perdedor é você, e você coloca em risco você e seus amigos. Mas desnecessariamente, porque um tombo treinando não vai te colocar em nenhum benefício. Na corrida, muitas vezes você tem situações onde você é obrigado a buscar esse limite, né? Ou para recuperar um pelotão se você sobrou na subida, ou para mesmo atacar, né? Como você falou do Nibali, o cara era um exímio, ganhou um Milan-San Remo descendo, ganhou um Giro de Itália colocando os adversários sob pressão em descidas e tudo. Mas isso é corrida, onde você supostamente tem as condições ideais, você tem o trânsito fechado e vale algo. Não vale fazer isso treinando, né? Não, realmente é algo que não tem porquê. Treinando, tem que ir com calma, tem que ir com cuidado, respeitar as condições, porque a descida não é um lugar onde você vai ter o benefício. Aliás, para ilustrar isso, eu fui fazer uma viagem com uns amigos na Itália e fui fazer uma descida daquelas maravilhosas longas de 20, 30 quilômetros, né? Que eu nunca tinha feito. E não tinha um guia com a gente. Então, a gente tinha noção do que vinha pela frente. E aí, naquele flow, você fazendo, estradinha, pouco movimento, dia de semana, e a gente devia estar uns 75, 80. De repente, veio um túnel e a gente estava com óculos escuros de sol. Eu me transformei na pessoa mais religiosa do planeta quando eu entrei naquele túnel. Eu estava a 70 por hora, não sabia se tinha um bueiro, não sabia se tinha um buraco, e um túnel comprido que você não via a luz. Não recomendo. De jeito nenhum. Quando saiu o túnel, Até fechou o olho, né? Devagar, assim. A gente freou devagar, assim, respira, falou obrigado, Senhor. Fiel a todas as religiões que existem no planeta, não recomendo. Nossa, túnel é tenso. Um susto seu, Érica, que você já passou em descida. Um susto? Putz. Você já teve situação de shimmy? De quando a bicicleta começa a tremer e tem um monte de teoria por que o shimmy acontece? Não. Já li bastante sobre isso também, mas não. O que me favorece também, que eu sou uma ciclista
grande, eu sou uma ciclista pesada, né? Então eu meio que grudo no chão, né? É mais difícil também sentir turbulência e tal. Teve, acho que um final de semana, primeiro de, sei lá, acho que um mês para trás aí, tiveram 2 dias de muito vento em Romeiros, e as meninas, eu lembro que uma amiga minha foi até com uma roda perfil 50 e sofreu muito. E a minha acho que é 35, ok. Mas assim, mesmo a outra com 35, sei lá, 10 quilos mais leve que eu, sentia muito, e eu um pouco menos. Mas respondendo a sua pergunta do susto, esses dias eu lembro que aconteceu um episódio, na verdade ele se repetiu com um intervalo de 2 meses ou até menos, que eu nunca tinha passado por isso. O meu pneu furou na descida, sorte que foi o traseiro, das 2 vezes descendo com curva. E eu senti... Não, eu não sei, acho que eu brinco que eu tenho 25 anjos da guarda, porque eu já passei alguns apuros e acho que o mais recente foi esse. E aí um amigo meu diz que Deus existe, mas ele é um cara muito ocupado, então não conta com ele, que pode ter um momento que ele não está atento. Melhor não abusar da boa vontade dele, né? Tem gente que... E aí vem o que o Nicolas falou, né? De não exagerar em treinos, porque não vale o risco, né? Que o nosso esporte já é de alto risco. E aí meu pneu começou a... Na verdade, eu primeiro senti na subida, a gente estava num ritmo tão tranquilo, e eu falei, caramba, tá difícil de subir, nossa, hoje eu não estou bem, a perna não está funcionando. Não olhei, não pensei que fosse isso. Logo depois veio uma descida. Na hora que eu entrei para a curva, uma curva bem fechada para a esquerda, eu comecei a frear e a roda começou a sair, a bike começou a perder a linha e ir para o canto da pista. E tinha uma vala. Sorte que eu consegui ir controlando aquilo ali e parar a bicicleta. E aí eu falei, gente, o que aconteceu? Parecia que a minha roda estava saindo do quadro. Essa era a sensação. Eu falei, gente, eu não entendi. E aí foi a primeira vez que eu senti o que era perder a curva por causa de um pneu que estava murchando. E daí, esses dias também, que foi no mesmo dia do vento, também, uma descida que, sempre em percursos que eu conheço, ainda bem, porque, na verdade, eu estava em alta velocidade, passei uma lombada e acho que ali o pneu começou a murchar. Na hora que eu entrei na curva, a mesma coisa. A bike começa a sair, tremer, e eu falei, nossa, obrigada, Senhor. Aquela oração. Foi Aliás, isso. tem uma cena histórica do Joseph Belloc com o Lance Armstrong, onde era um tubular que saiu da roda, ele caiu, inclusive comprometeu o resto da carreira dele, e o Lance tinha sorte, é uma cena que vale buscar na internet, o Lance tinha uma sorte que tinha uma trilhazinha assim, que ele jogou nela e cruzou, tinha um despenhadeiro que ele passou, ele saiu assim, da meio estrada, no né? susto, saiu da Era uma estrada e curva chegou no para a barranco. direita, assim, ele cruza o hairpin pela esquerda, assim, mas passando pelo meio do mato mesmo, né? Ele desceu uma reto. cena que vale olhar no YouTube. Ele mesmo fala que não entende, ali foi assim, divino, porque ele falou que tinha um caminhozinho naquele lugar que o cara caiu na frente dele para ele jogar para a esquerda. E que 1 milissegundo de decisão, ele jogou no caminho sem saber onde ia dar, se tinha buraco, se chegava. É uma cena de YouTube. Nicolas, falando de outra coisa que é muito importante, a posição do ciclista na bicicleta. O Pantani usava a posição de colocar a barriga no selim, aí o Froome inventou a posição que hoje é proibida, de sentar no top tube. O que você diz de posição de descida, aero? Porque aí é 100% aero e é exponencial o ganho, né? Mas quando também você o fala em controle. Exato, quando você fala numa descida em linha reta, né, a gente vê muito aquela posição do ciclista ficar o mais baixinho possível ali, puff, encaixadinho, como uma bolinha, porque ele supostamente, né, fica na posição onde ele corta o ar, e tem o menor coeficiente aerodinâmico de resistência possível. Obviamente, o problema dessas posições, como todo mundo já deve ter experimentado, né, muitas vezes são posições onde você acaba tendo que fechar muito os braços, você está em alta velocidade, e é onde, quando você fecha muito, né, quanto mais estreito for o guidão, quanto mais próximo ali, né, tiver a tua mão, mais difícil fica de controlar a bicicleta. Você acaba, muitas vezes, tá com as mãos fora do freio, você tá com as mãos ali no guidão, muitas vezes, às vezes as pessoas até tiravam as mãos, foi outra das posições proibidas, né,
que a gente viu o ciclista pedalando na fuga e apoiava o braço no guidão, o antebraço, como para fazer uma posição de contrarrelógio. A posição do Pantani, ele jogava o peso todo para trás. Tudo nessa tentativa de ficar o mais aerodinâmico possível. Isso funciona em linha reta quando a ideia é ir o mais rápido possível em linha reta. Porém, quando a gente fala em diferentes tangentes de curva, né, que você tem que estar zigue-zagueando ali, desviando de obstáculos ou realizando mudanças de direções, não é uma posição ideal, porque você, na realidade, você precisa controlar os freios, aquilo que a Erika já falou, né, de dividir o teu peso da melhor maneira possível. O que acontece? Se você estiver com o peso muito para frente, na hora de frear, você vai virar de boca. E possivelmente vai acontecer um pouco a bicicleta vai tender até às vezes, né, de empinar e ir rodando somente na roda da frente. Em contrapartida, se estiver com o peso para trás, na hora que você frear, provavelmente a bicicleta vai sair de frente. Você está com o peso muito para trás, pouco peso na roda dianteira. Na medida que você coloca pressão no freio dianteiro, a roda vai acabar travando e você toma, ela vai deslizar, né? Lembrando que na hora de falar de questão de frenagem, nunca é interessante que você derrape, né? Quem lembra das aulas de física lá de coeficiente de frição, você vai lembrar, né, que quando você tem o movimento começa a deslizar, então seria o momento em que o pneu trava, a resistência ela reduz, então a roda freia menos, ela está derrapando, o coeficiente de frição é reduzido. Por isso que os ABS dos carros é justamente isso, né? Ele tenta, é um sistema eletrônico onde ele tenta evitar que a roda trave a qualquer momento, e assim você consegue parar mais rápido. Na bicicleta, a mesma coisa. A partir do momento que você está derrapando, que talvez seja o tombo que a Erika descreveu das vezes que ela caiu treinando, você perde o controle da bicicleta, porque você acaba deslizando, principalmente quando isso acontece no asfalto. Então, a posição do corpo, voltando, é tentar ter o centro de gravidade o mais baixo possível, para que você esteja o mais próximo do chão, na medida de que isso te permite mudança de direção e mais força, mais peso nos pneus. E equilibrar o peso para que ele esteja centralizado. Ou seja, né, se a gente colocasse, pensasse como um acelerômetro ali dentro do que é o quadrinho da bicicleta, que ele fique, vamos pensar, ou mesmo, né, uma linha, se traçar uma linha na vertical e outra na horizontal, o quão mais baixo e dentro do ponto de intersecção das duas linhas e lá embaixo da área, né, seria o ponto ideal que você tivesse a maior parte do teu peso. E isso é ir tendo esse feeling pela bike que a gente falou antes, né? Olha, se eu colocar meu peso... E dá para treinar. Dá para treinar, assim, você pode brincar com isso, por exemplo, ir com a bike no parque, na grama. A mountain bike ensina muito isso, né? De ter esse feeling pela bicicleta. Você pode, olha, se eu jogar todo o meu peso para trás, o que acontece? E frear. Se eu jogar meu peso para frente, lógico, faz devagarinho, né? E num local que, se você acabar caindo numa graminha, né? Não vai fazer no meio da marginal com ônibus e caminhão passando do teu lado, por favor. Se jogar o peso para frente, sente como que a bicicleta dá aquela balançadinha para frente, você fica no centro. E aí você começa a ter essa sensação pela bike mesmo, né? Como que ela reage, como que ela, se eu frear muito, essa questão que a Erika estava também falando, né? Pô, se eu colocar mais pressão no freio da frente, no freio de trás, o que acontece? Será que o pneu derrapa? Será que o pneu não derrapa? E na verdade, isso, quando você fala em técnica básica de descida e de ir melhorando, basicamente é isso, né? E sentindo como que a bicicleta vai reagindo. Aliás, tem um vídeo bacana na GCN, e aproveita porque, infelizmente, vai sair do ar o app, sobre descida, e eles pegam um ciclista que coloca macacão de motociclista, capacete de motociclista, e fica testando o limite da bicicleta escorregar e filmando. E aí faz isso numa curva seco, faz isso numa curva molhado, e aí acho que com macacão de moto cheio de proteção e capacete dá para ter coragem. Mas, Érica,
Posição de descida, o que você aprendeu que é mais eficiente para você entre aerodinâmica e controle? Putz, vou muito no que o Nicolas falou também, porque esses dias também eu testei fazer uma curva, mas era uma curva mais aberta, assim, uma estrada ampla até, e eu acabei entrando meio que na curva, na posição aero, e eu fiz a curva inteira, até minha aluna e minha amiga que estava atrás falou, caramba, eu perdi sua roda porque você entrou na curva na posição aero, e eu tive que sair da posição aero para entrar na posição de fazer a curva, né, sentada no selim, uma perna estendida, tal, joelho flexionado, e ali você acabou abrindo e eu não consegui pegar mais porque eu tive que pedalar, enfim. Mas, assim, ali estava tudo sob controle, né? Eu não estava nem pedalando, tinha um pouco de vento, acaba segurando um pouco, mas, assim, eu gosto bastante de ficar o mais aéreo possível, mas na posição tradicional, assim, né? Fecho bastante o cotovelo, mas eu não ouso fazer nada dessas posições do tipo, até que o Nicolas citou, do super tuck, ou então, até fazia lá atrás, mas eu era, acho que, mais descabeçada ainda e foi caindo e aprendendo também, entendendo que não vale o risco nos treinos, né? Mesmo assim. E gosto de ver depois uma foto, como é que eu estava, como é que estava a minha posição, se alguém filmou para ver se estava certinho. Eu me preocupo bastante com isso. Fecho bastante o cotovelo, segura a bike entre as pernas por conta da turbulência ou de perder o controle, alguma coisa, porque ainda tem algumas curvas que eu ainda gosto de fazer. Descer, por exemplo, o tira-saia, que é famoso aqui em Romeiros, dá para descer praticamente inteiro ali na posição aérea, você vai treinando, mas eu tenho muita facilidade por ter mobilidade, né, por me sentir muito confortável na posição, também de diminuir bastante o centro de gravidade. Então, para mim, também o posicionamento da descida é muito fácil e muito confortável. Aliás, Romeiros é um ótimo exemplo, porque uma das últimas curvas da descida, né, ela é imperfeita. Então, quando quem não conhece, se você entrar nela quente, o raio dela ela vai fechando. Então, algumas pessoas inexperientes já tomaram um tombo ali, que você não vê e você não vê o raio dela, e ela fecha. Então, se você entrar muito quente, você não faz. E aí, se der azar de vir um carro na contramão, pior ainda a história. Nossa, ali é complicado. Já vi bastante gente cair ali também. E engraçado, como eu passo muitas vezes ali, você já sabe que ponto que você tem que reduzir para poder entrar na curva. Eu já perdi muito aquela curva, óbvio, né? Mas assim, de tanto passar, de tanto praticar, acaba sendo também algo desafiador dentro do treino para você entender e falar, putz, eu não posso passar para outra pista, né? Porque vem subindo carro sempre. E tem dias que eu treino lá também de domingo que tem muito motoqueiro. É mais perigoso ainda. Então, você tem que muito treinar essa sua tangente, é algo que a gente faz também. Engraçado, mesmo num treino mais relaxado, eu gosto de aproveitar que é um treino mais relaxado, com intensidade, e prestar atenção nessas coisas de descida, na técnica, né? Que é algo assim, você não vai ficar pensando na vida, você vai se concentrar ali no que você está fazendo, né? Você não pode se distrair na descida. Você pode, de repente, na subida, pensar na vida lá, no namorado, enfim. Agora, na descida, não. Você vai estar no momento presente, olhando o que você está fazendo. Ah, então agora vem a curva, a tangente, a posição, estou firme na bike. Então, para mim, é sempre assim. Concentração na descida sempre. Você sente o flow na descida? Chega uma hora que você está fazendo uma coreografia quase, numa descida que você conhece, Serra Velha, por exemplo. Nossa, demais. Eu brinco que parece um balé, que tipo, é incrível. Para mim, é o balé do ciclismo, porque você vai na curva, pedala um pouquinho, entra na curva e freia. Parece que tem uma sincronia assim, de movimento, né? Você pedala, entra no flow, aí solta o freio, freia de novo, solta e faz a curva. Foi o que você falou, parece uma dança, né? Um flow, né? Gostei, nunca tinha tentado olhar por esse lado, né? Mas é verdade. Eu tenho aquela história, né? Quando você entra, parece que vira visão de túnel, assim, né? Você não sabe, você nem explica direito por que você está fazendo aquilo ali, mas você está dançando mesmo, né? Boa descrição, gostei. E, Nicolas, na linha do bailarino ou do bailarina, quem é um descedor que você admira e respeita?
Tem vários aí no ciclismo profissional, né? Como você falou, o Nibali era um cara que realmente descia de uma maneira impressionante, mas ao mesmo tempo segura, né? Outro, Mohoric, é outro cara que ficou famoso no pelotão profissional, né? Mas também olhando para o pelotão feminino, tem muitas mulheres que às vezes me impressionam, descendo a maneira como elas descem também, porque descem tão rápido quanto homens. Não tem, a Erika pode falar, porque é questão de controle da bicicleta. Eu lembro uma que sempre me impressionou, aí vem um pouco para o mundo do mountain bike, era a Yolanda Neff descendo na Suíça. É, nossa, eu lembro impressionante, às vezes, ainda quando eu era pequeno, chegar em Copas do Mundo, você reconhecendo o circuito, olhando aquela coisa ali, né, de, meu Deus, como que eu vou passar por aqui, por onde você coloca, tentar entender naquele monte de raiz e pedra, não sei o que, tal, por onde você pensa em passar com a bicicleta aqui, vinha essa, por favor. Blá, 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 blá. E todo mundo olhando ali, né, pô, então tá bom, vamos ter que descer, né, não vai ter saída. Reza e tomara que dê certo. Nisso, uma coisa admirável é a Pauline Ferrand-Prévot, que tem mais idade do que o pelotão atual, da Puck Peters, etc. E você viu como a experiência dela e a escolha de linha, ela tirava tempo nas descidas, por experiência e maturidade de fazer a linha. E No você, mountain bike, você Erika, fala. no mountain bike. Alguém que você admira de qualquer lugar, como ciclista masculino ou feminino, descendo, que você fala, nossa, eu desço bem, mas essa pessoa é outro nível. Cara, eu gosto do Pidcock. Eu gosto. Eu acho ele meio ousado, Agora, assim, eu gosto do estilão então, dele. a pergunta é, o Pidcock, ele tem falta de noção ou excesso de técnica? Na tua Pois opinião, é. e a do Nicolas? Um pouco dos dois, né? Eu também acho. Eu achei, foi o que eu usei, tipo, a palavra de ousado, assim. Eu acho que ele tem técnica, mas ele arrisca bastante, assim, muito, né? E eu gosto de ver, porque é emocionante. Ano passado, no Tour, quando ele ultrapassou por fora, aquilo ali, se os neurônios funcionando, ninguém faz, né? Você não ia jogar ali sem guardrail, sem nada, e jogar por fora numa curva razoavelmente fechada. Então, assim, é uma pessoa que eu gosto de ver, né? Eu não sei, de repente, se a gente só viu, eu não sei o que ele faz no todo, né? O que eu já vi de tudo, mas eu acho bem emocionante, assim, acho que ele tem bastante controle, eu gosto. Nicolas, dá para ganhar a corrida na descida? Dá para ganhar, mas na maioria das vezes você perde. Isso é que é Perde verdade. o quê? Perde um pedaço de pele, perde a Você prova. vê muitos ciclistas, né, perdendo a prova por um bloqueio mental na descida, de perderem o pelotão, por exemplo, de sobrarem, cortarem na descida, cortarem em momentos técnicos. Por exemplo, vamos O Pode, por usar... exemplo, é um cara que não desce bem. Não, o Pogacar desce muito. Mas em Muito pelo relação ao contrário. Vingegaard, na hora Não, dos não se dois, engane. Tanto que várias vezes o Pode ataca na descida, a maneira, por exemplo, quando ele ganhou o Milan-San Remo, também descendo, isso é um equívoco. O Pogacar é dos melhores ciclistas tecnicamente do pelotão. Posso te falar isso. Ciclistas que famosos por serem ruins em descida, por exemplo, Henrique Mas, esse sim é um braço duro. É, o Thibaut Pinot também era famoso por ser ruim nas descidas, mas você pode perder, porque uma descida mal feita, né? Você não só gasta muita energia, como você pode ficar cortado. E pode ser uma situação estratégica onde uma outra equipe, outros ciclistas utilizam para te colocar a supressão, ou queimar um gregário. Diversas vezes. Em etapas do Tour desse ano, a gente viu aquela etapa que acabou ficando só o AE, a Jumbo na frente, e meia dúzia de gato pingado de outras equipes, que o Yates sobrou na descida, porque ele estava na roda de alguém e acabou ficando cortado, e nunca mais conseguiu entrar. Ou se entrou, ele entrou e já estava no gancho, ficou para trás de novo, que queimou muito para fazer isso. Então, existem N cenários onde eu diria, você ganha a prova descendo, é muito difícil.
Você pode ver casos isolados do Mohoric, quando ganhou uma Milan-San Remo, do próprio Nibali, quando ganhou Milan-San Remo, ou Lombardia, em situações, mas na maioria das vezes eu olharia muito mais para o lado de que você perde uma corrida na descida, se não ganha ela. Aliás, a tua opinião, ano passado o Mohoric usou o canote retrátil Milan-San Remo, e tem toda a discussão, mas ninguém nunca mais usou, né? Como uma vantagem de descida. Não voltou, não. No mountain bike é unânime hoje a utilização, né? Ficou super tradicional. Mas a estrada eu não... Confesso que eu não sei até que ponto beneficia tanto. Nunca usei. Seria falar de também errado da minha parte, criticar muito ou falar alguma coisa, uma vez que eu nunca usei o canote retrátil. A lógica do canote retrátil seria que você tem mais possibilidade de movimento em cima da bike, né? Uma vez que o selim fica um pouco mais baixo. Então, essa questão que a gente estava falando antes, né? Do movimentar o corpo para frente, para trás, conforme e balançar nas curvas também, né? Para você alterar o centro de gravidade, sempre buscando a maior estabilidade possível. Ficaria mais fácil, uma vez que você não tem o selim ali atrapalhando a tua movimentação, né? O canote retrátil, só lembrando, ele é uma ferramenta onde você consegue, através de apertar um botãozinho no guidão, alterar a altura do selim, né, do banco, descendo ou subindo, né? No caso, normalmente você tem a altura fixa, que é a que você, quando pedala sentado, quando você aperta o botãozinho, ele cai e sai dele do meio do caminho. Mas não sei até que ponto, realmente a gente não voltou, né, a falar muito dele. Érica, alguma vez já teve uma descida que decidiu a prova para você? E junto com isso, Campos do Jordão, L'Etape de Campos, a primeira descida, ela é bem complicada, porque me foge o nome do pico. Mas Itapeva. A descida do Itapeva, porque você vem mão dupla, depois você tem uma pista que quase sempre é cheia de buraco, irregular, de casa. Então, duas perguntas em uma. A primeira, como é a descida do Itapeva para você? E a segunda é se já teve descida que decidiu ou ajudou a decidir uma prova para você? Já. Eu acho que terminar na descida nunca, mas lembrando das provas, então, desse ano, muitas eu consegui abrir na descida, né? Na verdade, assim, o giro, eu fiz várias tentativas, né? Abri na descida, mas depois ela chegou, a segunda colocada. Daí, no final, abri na subida, na última subida taquei, e aí vinha uma descida. Então, eu acho que sempre tem uma descida para me ajudar, para contribuir. No L'Etape de Campos, por exemplo, eu estava ali, né, subindo Itapeva. Eu não sou, né, eu não subi primeiro Itapeva, eu subi entre as 3 primeiras, pela primeira vez na vida, porque eu sempre subi top 10, mas ali em oitavo e tal, e na descida eu ia tirando. Mas ali eu virei em terceiro e a gente foi voltando, e na descida foi o que eu falei. Eu falei, putz, eu vou despencar nessa descida de Itapeva. Foi esse termo que eu usei. Porque justamente isso, é uma descida que você despenca, né? E tem bastante trecho de descida reta, né? Então, mais para o final, assim. E depois, só seguido de uma curva que você freia e depois sai de uma rotatória. Mas foi ali e que eu consegui abrir dessas outras 2 meninas e elas não me alcançaram nunca mais. Então, eu consegui manter, né, na verdade, o que eu vinha fazendo desde da subida do Itapeva, só que ter aberto na descida e mantendo o que eu vinha fazendo de potência ali, de intensidade, na prova, eu abri e foi ali. Eu já passei no pórtico ali da reta do Capivari, indo para a descida da Serra Nova, inclusive, que tinha uma outra descida, e daí as minhas não chegaram mais. Então, acredito que também ajudou a decidir, né? Amarrando aqui uma pergunta e tira as crianças da sala. Nicolas e Érica, velocidade máxima que vocês já fizeram em descida? Nossa, eu, num Gran Fondo de Brasília, marcou 90 km por hora. Acho que foi o máximo que eu fiz.
Nico? Eu já vi várias vezes mais de 110, viu, Álvaro? Meu, Um pelotão. Várias assim, mas pelo umas que eu me lembro, umas 5, 6 vezes assim que eu tô lembrando. Às vezes descida de montanha, né, no pelotão, quando você corre aquela inércia e todo mundo ali vai muito rápido. Porque ali é aquela coisa que você fala, bom, se eu pensar, é melhor não fazer isso de novo. é Bom, aquele então, momento que você obrigado a limpa a mente, vocês. né? Você não pode nem pensar. Não, você não pensa, é justamente isso. Você tá em pelotão, né? O mais perigoso é isso. Que ainda eu que sou leve, eu não sozinho eu não pego essa inércia, né? Mas você às vezes embala uma reta, não sei, 15, 18% de inclinação descendo, meu, a Nossa. bicicleta lança de uma maneira incrível. E muitas vezes é isso, você tá naquela posição aerodinâmica e você não toca o freio. Você tem que deixar a bicicleta ir embora e depois naturalmente ir reduzindo a velocidade. Nicolas, o circuito do Pão em Santiago, a descida era boa? Ou não, era muito curtinha? Não, ela tava até chovendo no começo da prova, ela era bem. Tinha umas 2, 3 curvinhas assim técnicas, mas não era uma descida de lançar muito. Seria como, né, um trechinho ali do que para os cariocas o finalzinho da vista chinesa ali, descendo, ou tipo em São Paulo, o finzinho da descida do Pico do Jaraguá, mas não era nada do outro mundo, não. Bom, obrigado a vocês dois. Lembrando você, ouvinte, estamos falando com duas pessoas que treinam muito, que estudam técnica, então não se aventure a tentar bater as marcas que a gente falou aqui se você não tiver experiência, porque segurança é fundamental, vida a gente só tem uma, e devagarzinho se divirta, mas vá no seu limite, respeite o seu limite, porque custa caro. Érica, super obrigado. Prazer ter você pela primeira vez de várias na Gregário. Nicolas, abusando do seu tempo aqui de intertemporada, um monte de programas com você aqui na Gregário. E a gente se vê semana que vem. Obrigado, ouvinte, para você que esteve com a gente até agora. Obrigada, Valeu. Álvaro, Nicolas. Valeu, foi um prazer. E vamos marcar um pedal aí em São Paulo, hein, Eric? Tá apontado, Nossa, eu quero. anotado. Só me avisar. Testar, treinar algumas descidas aí. Fechado. Eita, disputa de com aqui. Tira a criança da sala. Não. Até o próximo. Correndo não, disclaimer desse programa, não tente replicar, né? Vamos chamar a parte do jurídico da Gregário. Com vocês dois andando, é tudo piano, ninguém ataca. Tô acreditando. Valeu. Coffee ride. Sim, Cilada, claro. Não. Até, tchau. Até.